Quando a gente trata os fatos e o direito, ou a aplicação do direito aos fatos, devemos levar em consideração fundamentalmente o ponto central para a boa aplicação do direito, que é a ordem jurídica. É algo superior às leis que servem de ordenamento para a sociedade. Acima das leis existe a ordem jurídica, que é um todo. E essa ordem jurídica leva em consideração vários pontos importantes. Primeiro, o fato, ou os fatos a serem examinados. Depois, as normas que vigem na sociedade, que são diferentes das leis, porque a lei é uma formulação, a norma é aquilo que está dentro da lei. Então, as normas são contidas na lei e devem ser levadas em consideração pelos advogados, pelos promotores, pelos juízes e também por vocês, repórteres, quando falam de fatos que causam dramas na sociedade. Além disso, além de examinar as normas e a lei, a ordem jurídica tem que dar prioridade para a interpretação de tudo isto. Interpretar os fatos, interpretar as normas, interpretar as leis e cuidar das consequências da aplicação das normas e das leis. Em relação às consequências, eu trago sempre o exemplo de uma grande obra de Shakespeare, que é O Mercador de Veneza. No Mercador de Veneza, o credor tinha o direito de, não sendo paga a dívida dentro do prazo estipulado do contrato, o credor tinha o direito de retirar do devedor uma libra de carne do coração desse devedor. E a juíza, então, dizendo que a norma contida no contrato e, portanto, na lei, deveria ser cumprida. E lhe deu uma espécie de uma faca, de um gládio, para que ele tirasse essa libra de carne do coração. E quando o credor se endereça em relação ao devedor, diz a juíza, desde que não pingue uma só gota de sangue. Porque a consequência da sentença deve ser levada em consideração. Se alguma gota de sangue pingar, serás condenado à morte. Então, essa lição de Shakespeare nos mostra a importância que tem o julgado de um tribunal, de um juiz, e as consequências do julgado pelo juiz ou pelo tribunal. Ou seja, o juiz deve levar sempre em consideração a consequência do que ele está dizendo na sentença, porque ele é um homem e ele está julgando outro homem. Então, nessa situação, ele está obrigado a pensar em consequências más em relação àquele que ele está condenando. Por quê? Porque a justiça, isso na definição do grande mestre meu na Faculdade de Direito, que foi Armando Câmara, um grande filósofo, dizia que a justiça nada mais é do que uma conformidade com os fins da vida. Quais são os fins da vida? A felicidade, o relacionamento harmônico das pessoas, o direito de sua liberdade, o direito de sua privacidade, o direito de até morrer com dignidade. Tudo isso são elementos que conformam o fim da vida, os fins da vida. Então, justiça é uma conformidade de uma decisão com aqueles fins da vida. No momento em que uma decisão afrontar o fim da vida, não é uma decisão justa. A decisão sempre será justa quando os fins da vida forem preservados pela decisão. Vejam bem, no Mercador de Veneza, quando a juíza disse para o credor que não pingasse uma só gota de sangue, ela estava levando em consideração a consequência que afrontava os fins da vida, que era de não pingar uma só gota de sangue do coração do devedor. No mundo jurídico se divide em duas grandes vertentes. Uma que foi trazida fundamentalmente por Fonierig na sua obra secular, A Luta pelo Direito. Ali se procura sempre dar prioridade a uma luta individual em favor do direito de alguém.
E aí nós temos que estabelecer sempre a evolução do direito. O direito não pode parar, ele tem que evoluir. Aí é que está a luta pelo bom direito. Nós não podemos nos prender exclusivamente à letra da lei, nem muitas vezes aquilo que a letra da lei diz sobre a norma. Nós devemos ir além e ver as consequências que isso tudo pode ocasionar. E aí surge então a grande personagem que eu considero Antígona. Na tragédia de Sófocles, Antígona pratica uma conduta contrária a uma norma, a uma lei editada por Creonte, que era o ditador de Tebas. E o que diz Antígona? Tenho que enterrar meu irmão Polinice, que morreu. Mas a norma, a lei criada por Creonte, dizia o contrário. Aqueles que foram contra a minha estratégia de poder, aqueles que me traíram, seus cadáveres devem manter-se insepultos. Aliás, aqui, exatamente no livro da Antígona, o Creonte diz isso, que deve ser cumprida a lei, de forma como ele a editou. E Antígona então disse, não foi com certeza Zeus que proclamou essa tua lei. Nem a justiça com o trono entre os deuses dos mortos as estabeleceu para os homens. Ou seja, existe uma norma maior, que é exatamente aquela norma que originou a necessidade de as leis serem justas. O cadáver de Polinice tinha que ser sepultado. E ela, Antígona, queria sepultar o cadáver de seu irmão. Por quê? Se o cadáver ficasse insepulto, as aves e os animais de rapina iriam comer as carnes e deixar os ossos de Polinice insepultos, o que afronta a dignidade da pessoa humana. Então, dizia Antígona, a minha lei, a lei dos deuses, deve ter prioridade em relação à lei dos homens. Por isso que eu considero que Antígona é a pedra angular do novo direito penal, do direito penal moderno que leva em consideração fundamentalmente o ser humano, ou seja, aquelas normas e aquelas sentenças que não afrontam a dignidade, que estão em conformidade com os verdadeiros fins da vida. Então, isso é que eu sempre entendi que Antígona representava a pedra fundamental. Certa vez uma repórter, num trabalho bem interessante, Histórias de Vida do Poder Judiciário, me perguntava o seguinte, o que diz, porque há um grande processualista aqui em nosso meio que é contra o júri. E eu sempre fui muito favorável ao júri, porque o júri é uma decisão popular. E ela me perguntava, esse grande processualista diz que o júri não passa de um teatro. Eu disse, realmente, o júri é um teatro. Mas é um teatro, e o teatro verdadeiro, porque o teatro trouxe contribuições humanísticas para a sociedade com muito mais profundidade do que as obras filosóficas que simplesmente não são lidas. O teatro é uma fórmula que se dá ao povo para compreender o que é bom e o que é mal, o que a sociedade deve pretender e o que a sociedade deve repelir. Então esse teatro do júri é muito interessante, não porque os jurados vão atrás da performance dos atores do teatro, mas pelo que eles sentem intimamente na sua consciência, porque a decisão do júri é fundamentalmente uma decisão de consciência. E lá estão sentindo o que é verdadeiro, o que é justo em relação aos fins da vida. Por isso, então, que eu sempre defendi o júri. E eu sempre cito um advogado não formado, lá do interior da minha primeira comarca, Jaguari, Dr. Rui Silveira, que era provisionado, não era advogado, ele sempre dizia, o júri é o processo em que os advogados, os promotores e os juízes mais estudam, porque há um afluxo de gente para presenciar o julgamento pelo júri.
O juiz julga no seu gabinete, lê o que não interessa, não lê, muitas vezes lê superficialmente, muitas vezes não entende o que leu. O advogado, quando faz umas razões, ou o promotor também, ele aborda superficialmente muitas vezes e a decisão não é aquela que nós gostaríamos que fosse proferida. No júri, não. O promotor, quando acusa, ele acusa lendo até as vírgulas do que existe no processo. O advogado, quando defende, ele vai ao âmago do caso e mais, e as consequências de uma condenação ou de uma absolvição. E o juiz, quando faz o seu relatório, ele tem que mostrar a todo o público que ali está e aos 7 jurados que será um relatório absolutamente exato e ele tem que estudar todo o processo. Nenhum processo é mais estudado do que o processo que vai a júri. E aí nós temos então as noções desses grandes tragedistas, de Shakespeare, de Sófocles, de Eurípides, daquelas pessoas que nos ensinaram através do teatro, através das suas ideias ou até de obras de ficção, nos ensinaram a ter decisões profundamente humanas, que é o que todos nós queremos.